Estamos aqui hoje no prédio da Fundação Sesgran Rio, uma das principais bancas do país, que realiza concursos como a Caixa, Banco do Brasil, Petrobras e outros concursos grandes e regionais. Hoje vamos conversar com o presidente da instituição, Jairo Henrique, que acabou de assumir a cadeira. Ele vai contar aí os seus planos, os projetos e também falar sobre como foi aí essa transição do CNU 2024, teve muitas críticas, uma suposta crise da instituição e também tratar de temas que você quer muito saber, como o Banco do Brasil, Caixa e quais são os concursos que a Sesgran Rio vai pegar para 2026. Vamos lá então conversar com ele? Jairo, bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade de ceder aqui o seu espaço para poder conversar com a gente, esse bate-papo aqui com que concurso Folha Dirigida. E antes de começar aqui nossa rodada de perguntas, nossa entrevista aqui para poder falar um pouco sobre os projetos, sobre os planos à frente aí da Fundação, queria que você começasse se apresentando para o nosso público, para a nossa audiência, comentando um pouco, como se deu aí a presidência da Sesgran Rio no seu caminho, como que você entrou na Fundação, como que se deu esse convite para você estar hoje aí à frente da Fundação Sesgran Rio. Bom dia, obrigado pela vinda de vocês, muito importante. Antes de começarmos, até estávamos brincando que eu já fiz muitas questões do que concurso. Eu sou procurador de carreira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, algo que me dá muito orgulho. Fiz muitos e muitos concursos até a aprovação, foram muitas reprovações até conseguir as primeiras aprovações e em seguida chegar nesse cargo que era o que eu almejava, procurador da Universidade do Estado. E a Fundação Sesgran Rio tem uma peculiaridade que é formada pelo seu conselho diretor por universidades. Não é apenas ligada a uma universidade, são diversas universidades. Hoje são 8 universidades, dentre as quais 5 públicas, 2 comunitárias, o UERJ, o FRJ, Unirio, Cefet e UF. Das comunitárias temos a PUC Rio de Janeiro e a Universidade Católica de Petrópolis, e temos a Fundação Arco Verde, que integra o nosso Conselho de Administração. Então, a Sesgran Rio ela já nasceu e continua forte, acho que justamente pela união de todas essas universidades. Tivemos uma necessidade de alteração na presidência pelo estado de saúde do professor Serpa, e o meu nome foi lembrado pelas universidades públicas pela minha trajetória. Eu já atuei como chefe de gabinete da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fui o procurador da saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. Então a gente está acostumado a lidar com situações delicadas e que requerem uma dedicação integral. Meu nome foi indicado pelas universidades públicas. A professora Gunara Azevedo, que é reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me liberou para essa função parcialmente, deixando claro que sou presidente, mas continuo no gabinete da reitoria da UERJ, mas agradeço muito a ela por essa oportunidade e por ter sido indicado por todas as universidades públicas e com um apoio muito grande também da PUC Rio de Janeiro. Nosso querido reitor Adriano tem ajudado bastante a gente até com orientações pelo que ele tem feito, assim como o reitor da UF. Todos os reitores têm atuado na administração diretamente, aconselhando a gestão. Então foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui. É uma honra para mim, na minha carreira, ter isso no meu currículo de presidir uma fundação como a Sesgran Rio. Perfeito. Presidente, nos últimos anos, a Sesgran Rio se consolidou como uma das principais bancas de concurso público do mercado, ao lado de grandes bancas renomadas como Sebrasp, a FGV, a Fundação Carlos Chagas, e no universo dos concursos públicos, você falou que fez muitas questões, os concurseiros conhecem a Sesgran Rio, é uma banca de muita tradição
em concursos bancários, em concursos federais, né? Como exemplo, aí foi a banca da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, né, junto ao governo federal, né? E nos últimos meses, né, talvez nesse último ano, a Fundação não pegou muitos concursos, aí não foi organizadora de muitos concursos públicos, o que levou a alguns comentários de uma possível crise institucional. Como o senhor pode explicar esse período, né, e o que você planeja para essa sua gestão, para você poder contornar, talvez, essa situação? Eu percebi até que a Fundação tem feito um trabalho de comunicação muito interessante nas redes sociais, né, mais transparente, colocando ali alguns comunicados, como está acontecendo no concurso da AFT, para Auditor Fiscal do Trabalho, e isso gera ali uma proximidade maior com os concurseiros, se essa já é uma forma, né, da Fundação ali trabalhar esse novo período a partir de agora. Com certeza o que algumas pessoas estavam chamando de crise, na verdade, a meu ver, nada mais é do que a transparência, que é tão exigido do setor público. Então, por exemplo, eu divulguei uma carta colocando toda a situação da Sesgran Rio. Obviamente não vou me comparar com outras bancas, porque não sei os detalhes das outras bancas, mas o que foi feito na Sesgran Rio foi uma transparência. Simples assim, a gente aqui é guiado pela transparência, até pela questão de sermos tutelados pelo Conselho de Administração de Reitores. Então, assim, há necessidade da transparência. Então, quando a gente faz isso, coloca esse princípio público, que eu entendo que a Sesgran Rio tem muito um papel público, embora no papel seja fundação privada, eu entendo a necessidade de seguirmos algumas regras do setor público, principalmente os princípios. Tá? Então, quando eu coloco a situação, por exemplo, a situação tributária, será que é só a Sesgran Rio que está renegociando suas dívidas? Ou a Sesgran Rio foi a única que veio a público dizer que está fazendo isso? Será que todas as outras fundações não têm necessidade de renegociar as suas dívidas com a Receita Federal? Não sei. Espero até que não. Mas nós temos essa necessidade e assim fizemos. A nossa maior negociação financeira é com o Banco do Brasil, que ao mesmo tempo que é um cliente, é também um credor bancário. Já foi enviado à Sesgran Rio toda a programação da renegociação com o Banco do Brasil e está em trâmite com o Ministério Público de Fundações, e temos até o momento o ok para a renegociação integral. Será que outras fundações não precisam renegociar suas dívidas com os bancos? Mais uma vez, volto a te informar, não sei. Nós optamos pela renegociação e pela necessidade de transparência. Então, o que algumas pessoas chamam de crise, na verdade eu chamo, pela minha formação de procurador, como necessidade de transparência ao público. Eu fui concurseiro durante muitos anos, eu sei, e aí eu acho que é um diferencial hoje da Sesgran Rio, ela ser presidida por um concurseiro que reprovou muitas vezes, infelizmente, sabe o que é, por exemplo, o que aconteceu comigo, ter que ir até Manaus, com muita dificuldade financeira na época, e ter a prova anulada, por exemplo. Eu sei o que é isso. E nós temos, às vezes, devolve o valor da inscrição, mas não pouco ajuda todo o nosso deslocamento, o nosso preparo, o pagamento de passagem aérea, de hospedagem. Então, hoje, quando a gente faz uma prova, essa presidência, a gente pensa no concurseiro que é o nosso cliente. É claro que o órgão público ele é muito importante para a gente, mas o destinatário do serviço é o concurseiro. Sou eu há 10 anos atrás. Sim. Então, eu sei o que é isso. Então, o que se falou-se em crise, eu chamo realmente de transparência. Exato. E falando aí ainda do CNU, né, que foi um dos principais concursos do ano passado, né, uma grande iniciativa do governo, né, que movimentou o mercado, né, e que a Sesgran Rio foi a banca organizadora, né, houve muito furo. A gente diz que furou a bolha, né, o CNU foi um concurso aí que, quando sai ali do âmbito do concurso público, né, da nossa mídia, vai para a mídia tradicional, televisão, rádio, na internet, a gente diz que furou a bolha. E a Sesgran Rio ali sofreu muitas críticas no tocante à organização.
Eu queria saber se o senhor acredita que esse processo foi o causador aí dessa escassez de concurso nesse ano e como que você avalia que nesse seu período de presidência, né, como está a comunicação, né, a relação da CCES Gran Rio com os órgãos públicos, né, porque essa relação é muito importante para que as bancas consigam ali ter a sua aprovação, né, consigam ali ser contratadas para novas licitações. Como é que a CCES Gran Rio vem fazendo esse contato, né, para ter novos concursos, para ter novos clientes, né, e para que essa, talvez, falha, né, no CNU, caso tenha sido uma falha, não possa aí afetar novos projetos? CNU foi um marco, né, para o Brasil, para a CCES Gran Rio, para a história dos concursos. Acredito que é um modelo exitoso, mas realmente, como primeiro, sempre vai haver problemas no primeiro projeto de um porte como o CNU. Então, o que eu já solicitei? Já solicitei à casa todo um estudo do que a casa entende, porque a casa tem os nossos servidores, eles têm uma necessidade de excelência. Então, a própria casa está elaborando um relatório de tudo que a casa entende do início ao fim que pode ter sido uma falha da CCES Gran Rio. Tá? A gente já sabe que o maior problema não teve nenhuma relação com a CCES Gran Rio. Então, isso aí já foi algo que amenizou muito e tranquilizou a gente bastante. Eu não acredito na questão da escassez por conta disso. Até porque a relação com os órgãos públicos ela é a melhor possível. Tá? Mais uma vez, nós somos compostos por órgãos públicos, então isso por si só já afirma essa situação. Segundo, nós temos relacionamento direto com todo o país. Então, muitas vezes, o concurseiro ele olha ali o concurso, mas ele não sabe que nós estamos avaliando o Pará, avaliando a Bahia, avaliando o Acre, o Roraima. O estado do Rio de Janeiro será avaliado na educação base. Então, são contratos com os órgãos públicos para avaliação do ensino da rede regular. Então, nós estamos avançando muito também na questão da avaliação pela credibilidade que as secretarias de educação de todos os estados conferem à CCES Gran Rio. Então, pode sim ter havido uma diminuição no número de concursos, mas não houve a diminuição no número de contratos em geral. Então, isso, por si só, acredito que responde a sua pergunta. E eu posso te falar mais na frente, se você desejar, nossos planos para 2026. Exato. E ainda falando nessa questão de melhorias, né, uma das maiores críticas que não só a CCES Gran Rio, mas todas as bancas de concurso público recebem, e eu vou trazer aqui esse questionamento para o senhor, é com relação às aplicações de prova, né, que ali nós temos os fiscais como um dos maiores, talvez, problemas, né, que os candidatos relatam no dia da aplicação, né, por N motivos, por N fatores, né, seja com relação à conversa, seja com relação à forma como eles aplicam, né, a comunicação que é feita, né, que são comunicações erradas, né. Como que a CCES Gran Rio capacita esses profissionais, como que a CCES Gran Rio faz esse trabalho, né, e recebe essas críticas dos concurseiros, que é muito importante, para melhorar e ter ali uma aplicação cada vez melhor para os próximos concursos, né? Acho que, mais uma vez, o primeiro passo realmente ouvir a crítica dos concurseiros, porque eles são os nossos clientes. Então, nós temos um 0800 que nós vamos divulgar cada vez mais esse número para que possa haver um reporte dos nossos candidatos sobre esse ponto específico. Eu não posso deixar de agradecer aos aplicadores das provas, porque é uma remuneração baixa que as bancas pagam a esses fiscais. Então, esse é um pilar que eu acho importante, a necessidade de reestruturação para melhorar essa remuneração desses profissionais, porque eu não posso só exigir, eu tenho que dar meios para eles trabalharem e também reconhecer o trabalho deles. Esse reconhecimento eles já têm, mas uma forma de reconhecer também é através da remuneração. Então, a CCES Gran Rio propõe, está fazendo toda uma reformulação, inclusive de métodos online, de treinamentos,
para esses aplicadores, uma valorização desses profissionais, porque sem eles não tem concurso, e esse terceiro pilar, que é o feedback, que a gente vai fazer até uma campanha, até divulgação em cada prova, do feedback dos candidatos após cada prova, para a gente poder reavaliar isso. Então, realmente é um tríade. Perfeito. Em 2024, presidente, foi sancionada aí a Lei Geral dos Concursos Públicos, né, que trouxe vários itens que talvez impactam diretamente essa questão aí da aplicação de provas, né, e um deles foi a possibilidade das bancas aí aplicarem prova online, né. Não é uma exigência, não é algo que vai ser para ontem, mas trouxe aí essa possibilidade, né, disso acontecer. E a Sesgran Rio aí se manifestou, né, na época, citando o Enem Digital e citando aí iniciativas, né, que a própria fundação já tem para tornar isso possível no futuro, talvez tornar-se pioneira aí em uma possível aplicação de concurso público online. Como que você avalia, né, que essa aplicação possa ser possível no concurso público externo, igual a gente vê aí atualmente, e o que a fundação já tem hoje, atualmente, para poder tornar essa proposta da lei geral na prática viável? Então, como você mesmo disse, a lei geral permite essa aplicação online. Mas no primeiro dia que eu sentei nessa cadeira, me foi trazido essa mesma pergunta, mas na verdade uma solicitação do meu corpo técnico para que politicamente a gente divulgasse isso. Meu primeiro pensamento foi, como concurseiro, refratário. Prova online, será que isso é seguro mesmo? E aí, confesso que eu tinha um preconceito em relação a isso, de principalmente como presidente autorizar ou divulgar isso. Mas quando eu fui me aprofundando no assunto e vendo onde aconteciam as falhas de segurança, que obviamente por questões de inquérito a gente não pode falar muito por questão de sigilos, onde há as falhas de segurança, eu vi que quanto menor o caminho entre a prova e o candidato, mais fácil da gente controlar. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que você faz a prova e ela detecta se você está olhando para um lado, se você está olhando para trás, se você está olhando constantemente para fora de um ponto que a nossa inteligência artificial entende que não é o comum para o comportamento humano. E isso é muito bem aplicado já no mercado financeiro, com todas as avaliações que a gente faz, por exemplo, o Banco do Brasil, para a Fundação Bradesco, são feitas online. A taxa de reprovação é uma taxa muito alta na prova online. Então, chega a 97%, 98% de reprovação. Tá? Então, isso já mostra por si só, e essas grandes instituições confiam no nosso sistema de inteligência artificial. Então, a gente quer aprimorar isso, porque quando as pessoas conhecem, o próprio concurseiro vai preferir, prefiro fazer online, tá? Porque a gente consegue fazer esse controle e a gente está tentando também trazer de fora do país ou desenvolver com alguns parceiros nacionais uma câmera por trás que, se conectada à câmera frontal, consiga dar o complemento 360 graus para avaliar se há ou não alguma interferência externa. Mas hoje no computador, na máquina, você já não pode acessar nenhum outro mecanismo, porque vai automaticamente te eliminar. Tá? Se você for chamado a atenção por olhar uma ou duas vezes por um ponto que a inteligência artificial entende que não é o humanamente correto, o fiscal humano entra em ação, te adverte, e o próximo passo você é eliminado. Geralmente essa eliminação não acontece na hora, para não ter nenhuma discussão. Ela acontece depois com um novo critério de revisão por um outro humano avaliado na tecnologia. Então, hoje, há 60 dias atrás, eu tinha dúvidas. Após entrar e ver todo o sistema de segurança que a Sesgran Rio tem, que ela comporta, que é o que a gente investe em tecnologia da informação, dar um exemplo que não é da minha área, mas o que a gente paga para empresas atacarem o nosso sistema só para proteger. Então, uma das perguntas que eu fiz como leigo é: será que a gente não consegue economizar? Não, presidente, isso
É um absurdo. Nós precisamos ser atacados a qualquer hora do dia e da noite para poder demonstrar nossa defesa. Eu falei, não, então tudo bem, desculpa a ignorância, vamos seguir. Então, hoje eu sou um entusiasta do concurso online e acredito que esse é o futuro. Beleza. E agora falando sobre novos concursos públicos, né? Agora, nesse final de ano, a Sesg Gran Rio voltou ao cenário de concurso público, de concursos bancários e firmou aí uma nova parceria com a Caixa, que é uma das principais empresas públicas do país, né? Que realiza concurso constantemente, que atrai muitos concurseiros. A Caixa fez um concurso já ano passado com a Fundação, né? Um concurso para técnico bancário, que é o principal cargo, e agora fazendo um concurso para nível superior. Eu queria entender agora com a sua gestão como esse concurso da Caixa pode ajudar, né, nessa retomada de concursos e o que a Sesg Gran Rio pretende, né, alcançar com essa nova seleção, quais são os planos aí com a Caixa, tanto para o futuro como nessa nova seleção aí de nível superior. A Sesg Gran Rio tem uma característica que ela não pretende simplesmente pegar todos os concursos a qualquer custo, de qualquer maneira. Não é uma empresa, vamos dizer assim, predatória. Não é esse o intuito da Sesg Gran Rio, não é isso que nós desejamos. O que a gente deseja é, cada concurso, entregar excelência. Às vezes não conseguimos, espero que daqui para frente a gente consiga cada vez mais, mas o objetivo da Sesg Gran Rio é a entrega da excelência. Por exemplo, a Caixa Econômica ela viu toda essa situação da Sesg Gran Rio internamente, a questão da segurança, da tecnologia da informação, de cada ponto, de cada prova, de tudo, e se sentiu confortável para fazer um concurso com quase 200 vagas para nível superior, que a gente sabe a importância desses cargos para o país. Todo mundo que já buscou uma casa própria, que buscou um financiamento de uma casa própria, sabe a importância e como a gente fica ansioso para o engenheiro fazer a avaliação da casa da gente, para liberar o recurso, para a gente conseguir comprar a nossa casa própria. Então, todo pai, mãe de família sabe o que é isso. Então, a Caixa Econômica ter confiado a nós um concurso desse tipo foi realmente muito importante para a gente, porque todos os concursos são importantes, mas o concurso de engenheiro, de arquiteto, é um concurso que impacta o Brasil inteiro, direto e indiretamente. Então, vai ser um caminho, sim, mas a preocupação da Sesg Gran Rio é a entrega da excelência. Não é pegar todos os concursos por pegar. Então, claro que a gente vislumbra, por exemplo, temos a Câmara dos Deputados, tem a Polícia Rodoviária Federal, existe a possibilidade do próprio concurso do Banco do Brasil, né, porque nós temos um contrato vigente com o Banco do Brasil. Então, a gente entende que vai haver uma retomada natural desses grandes concursos, sem prejudicar esse trabalho que a gente tem feito, modesta parte, muito bem feito, que são das avaliações da educação básica, que também é muito importante para o país. Então, como a Sesg Gran Rio é uma fundação sem fins lucrativos e extremamente ligada ao setor público, o nosso objetivo é uma promoção, algo que impacte nacionalmente. Não é baseado no retorno imediato do dinheiro, de quanto aquele concurso vai dar para a gente, mas sim esse impacto que a gente tem na sociedade, como, por exemplo, esse dos engenheiros e dos arquitetos da Caixa. Perfeito. E por falar de Banco do Brasil, né, a gente fala que no mercado de concurso público que o Banco do Brasil é o maior concurso do público do país, né, em nível de inscritos, em nível de talvez concorrência e atratividade ali com relação aos benefícios que o banco tem para os seus funcionários, progressão de carreira e muito mais. A Fundação tem contato com o Banco do Brasil ativo, né, mas nas últimas apurações que eu fiz junto ao banco, o banco já declarou ali que entende que o contrato está em fase final e não confirma a Fundação para os próximos concursos, porque é um tempo curto para você realizar um concurso, né, já vai finalizar agora em dezembro. Como tem sido as conversas com o Banco do Brasil, né, para esses alinhamentos para os próximos concursos, já que o contrato está se encerrando? Se o senhor nessa sua gestão já conversou, né, com a presidente, já conversou com o banco, já tem ali algum alinhamento para
ou realizar o próximo concurso, ou então participar da próxima licitação para poder estar aí na concorrência para os concursos do Banco do Brasil, que acredito eu que é muito importante para a Fundação permanecer aí com essa relação. Não, o Banco do Brasil é, sem dúvida nenhuma, muito importante para a Fundação Sesgo Gran Rio, justamente pelo motivo que eu te falei anteriormente. É um concurso de impacto nacional. Então a gente quer participar mais uma vez, quer contribuir com o país mais uma vez. Alguns falam de 1 milhão, outros falam 1,5 milhão, tem gente que fala 2 milhões de inscritos. Acho que o concurso até consegue estimar isso melhor do que a gente. Mas a gente quer participar. Em relação às negociações com o Banco do Brasil, hoje nós temos, como você sabe, todos sabem, um contrato vigente. E aí o meu entendimento, aí pela minha formação jurídica, uma vez que o contrato seja assinado dentro deste período, nós podemos realizar até que seja depois. O importante é que o contrato seja assinado antes do término, né? De qualquer maneira, o que eu posso falar mesmo que não seja realizado ou assinado dentro deste concurso, deste contrato, há uma grande possibilidade da Sesgo Gran Rio continuar prestando serviço para o Banco do Brasil aí por mais 5 anos ou 10 anos, dependendo da renovação. Então, meu objetivo na verdade, são 2, a realização deste concurso, mas a Sesgo Gran Rio já está pensando no próximo concurso, porque o Banco do Brasil é uma instituição bissecular, né? Não me recordo de outras, a não ser as polícias militares no Brasil, que tenham mais de 200 anos de história. Então, o Banco do Brasil é algo que a gente está lutando para conseguir esse e o próximo. Mas já há conversas com o banco avançadas para conseguir aí essa parceria para os próximos? Eu acredito que todas as bancas fizeram conversas com o Banco do Brasil. Tá? Todo mundo quer realizar o Banco do Brasil. Mas eu posso dizer que a gestão do Banco do Brasil é uma gestão muito séria. Ela é uma gestão muito séria e ela é realmente muito republicana. Então as conversas são sempre de forma muito oficiais, pelos setores técnicos. Então a gente acredita, a gente tem fé que a gente vai continuar essa parceria. Isso eu posso dizer nesse momento e dizer também que a Sesgo Gran Rio já preparou proposta para continuar para os próximos concursos. Não só nesses 5 anos que se encerrou agora, mas como para mais 5 anos. A minha aposta está muito nessa segunda fase também. Perfeito. Já encerrando aqui o nosso bate-papo, né, chegando ao fim, mas vamos falar agora de 2026. Né? Quais são os planos da instituição com relação ao cenário de concursos para o próximo ano? Quais são as metas da Sesgo Gran Rio, se já foram traçadas essas metas, né? Há algumas seleções específicas ou órgãos públicos específicos? A gente sabe que alguns órgãos já se sinalizaram que vão fazer concurso, já iniciaram ali o processo de licitação. Já tem algo no radar da Fundação para o próximo ano que você possa falar, estamos apostando, tirando o Banco do Brasil da reta, né, que a gente sabe aí que está muito no radar, né? Mas há algo muito quente aí que a Fundação já está vislumbrando para o próximo ano? Concurso da Petrobras, né? Da Transpetro, na verdade, perdão, aqui. Da Caixa Econômica, um maior, a gente prospecta que seja possível isso para o ano de 2026, ou do próprio Banco do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal também tem sido muito falada. Temos a Câmara dos Deputados, que acho que é um concurso. A Câmara dos Deputados, por historicamente ser feito em todas as capitais, são pouquíssimas as bancas, né? Como nós sabemos, 3 bancas que conseguem fazer um concurso nacionalmente. Então, a Câmara dos Deputados é uma que a Sesgo Gran Rio pretende disputar. Polícia Rodoviária Federal. Temos alguns concursos, por exemplo, Alagoas também está fazendo diversos concursos. Alguns mais regionais, né? Isso, só que Alagoas é muito grande, né? E Alagoas a gente tem um carinho especial também, terra da minha mãe. Então a gente pensa em disputar também Alagoas.
E a Casa da Moeda. A Casa da Moeda é um daqueles concursos que se chama um concurso menor em quantidade, mas que o impacto para o país é muito grande. Então, a Casa da Moeda é um que a gente também tem muita vontade de contribuir. Então, seriam esses os concursos que a gente está em mente. Mas a gente está disputando todos. Exato. E por fim, gostaria que você deixasse uma mensagem para os... Você falou que é concurseiro, né? Entende aí a rotina, o desgaste, a luta, né, dessa galera para conseguir uma aprovação, para conseguir entrar no... A Sesc Gran Rio tem uma relação muito direta com os concurseiros em várias frentes, né? E agora, na presidência, já sendo concurseiro, já vivenciando toda essa rotina, qual mensagem você pode deixar, né, para quem vai ouvir essa nossa entrevista, para quem vai ouvir tanto seus conselhos, né, mas também aí as metas da Sesc Gran Rio para o próximo ano, que você pode deixar aí de incentivo, de mensagem para os futuros servidores? Quando me falavam isso, eu não gostava muito, mas hoje nessa posição eu entendo. Realmente o que eu posso falar para os concurseiros é que estudar vale a pena, principalmente num país como o nosso, que às vezes não dá tantas oportunidades. O concurso ele é uma oportunidade. Graças ao concurso, graças ao estudo, e foram muitas e muitas horas de estudo até chegar no cargo de procurador. Me lembro de ter ano de eu não ter saído de casa, só sair num Réveillon e depois sair no outro Réveillon. Hoje, olhando para trás, eu tinha 23, 24 anos quando fazia isso, precisei estudar 4 anos direto até passar para procurador. Pensava muito se valia a pena. Hoje eu não tenho dúvida que vale a pena, porque dá uma tranquilidade, dá uma estabilidade para a nossa família. Então hoje eu sei, independente de qualquer coisa, eu tenho, por exemplo, meu cargo, eu volto para minha casa, volto para minha procuradoria e posso dar o sustento digno à minha esposa, ao meu filho e ao meu segundo filho, que a minha mulher está grávida. Então, essa estabilidade realmente não tem preço. E o nosso modelo constitucional estabeleceu que o concurso é a forma ordinária de se chegar a um cargo público. A gente sabe que tem outros, mas a forma ordinária comum é o concurso público. Então, vale a pena estudar. Com o estudo, a gente muda não só a nossa vida, mas principalmente, o mais importante, a gente muda a vida das pessoas ao nosso redor. E isso é de uma satisfação que é indescritível. É isso, estudem realmente até passar, porque vai chegar esse momento. Tá aí o exemplo dos auditores fiscais do trabalho, que eu deixo meus parabéns também, porque vi a luta deles e a Sesc Gran Rio acompanhou, principalmente agora no final. Vale a pena. Perfeito. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês.